Pois eu gostaria realmente de referir que, curiosamente, embora Portugal seja um país pequeno, a China seja um país extremamente grande, quase um continente, nós temos uma série de pontos comuns no decorrer da nossa história. E os pontos comuns referem-se fundamentalmente ao aspecto da globalização. Portanto, um país pequeno e um país grande são dois dos países que mais fizeram para a globalização neste planeta. Foi precisamente há cerca de 500 anos, 600 anos, que essa globalização por parte da China foi a globalização marítima e por nós também foi a globalização marítima, a Rota da Seda Marítima, a globalização portuguesa. Bom, isto necessariamente se reflete nas relações entre Portugal e a China e reflete-se até às relações presentes, até às relações dos nossos dias. E, curiosamente, o ponto que cimenta, digamos assim, todo este framework de relações entre China e Portugal é Macau. Macau é o ponto, digamos, que mantém viva esta relação especial entre China e Macau. E que agora ganha uma particular importância, um particular significado através da nova Rota da Seda, do Obor, enfim, vários são os nomes que se lhe pode dar, mas enfim, há a iniciativa da nova Rota da Seda. Curiosamente, este tipo de globalização vai incluir nela os países lusófonos do mundo. De modo que as relações de Portugal as relações da China com os países lusófonos, nomeadamente os países africanos, mas não só, cimenta-se também neste palco que é Macau. No caso específico de Macau, julgo que particularmente se deve referir o chamado Fórum de Macau, que precisamente estabelece um network dos países lusófonos e da China. De modo que nós não podemos perder de vista esta perspectiva histórica que, no fundo, explica uma grande parte desta política externa chinesa e que abrange e que tem uma relação particular com Portugal e com a lusofonia de uma maneira geral. Não podemos também esquecer o chamado FOCAC, ou seja, o Forum of China and African Countries, que engloba, não me recordo, mas 50 e tal países africanos, e lá encontramos os países de língua portuguesa dentro, precisamente, desta FOCAC. Lá estão os PALOPs representados. Este fórum é um fórum importante porque é um fórum que, digamos assim, estabelece as ideias mestras das relações entre a China e os países africanos, onde estão, evidentemente, os países africanos de língua portuguesa. Eu julgo que é importante referir este facto, porque há uma espécie de network, há uma espécie de conivência entre Portugal, a China e os países africanos de língua portuguesa. Eu não posso esquecer
algumas conversas que tive na China a propósito de compararmos com alguma frequência os modos em que a China se projeta em África e os modos em que Portugal se projetou em África. E os pontos comuns e os pontos de diferença. Facto que poderia completar, de certa maneira, as políticas externas que levam à concretização de um dos objetivos chineses e de um objetivo português. De modo que também na política externa chinesa em África há um diálogo com Portugal que tem raízes muito antigas e, portanto, se situa, de certa maneira, acima e para além da circunstância política do momento. Isto julgo que é importante porque nós temos uma certa tendência a focalizar-nos demasiadamente no aspecto da circunstância política do momento. Neste momento, a circunstância política é, como se sabe, a diabolização da China. Um programa de política externa, de certa maneira, lançado pelos Estados Unidos na administração Trump e que nós esperamos que nesta altura se vá ultrapassar. Eu não posso deixar de referir o homem que nos Estados Unidos certamente mais e melhor conhece a China. E conhece a China desde a China de Mao até à China da atualidade, e que é Kissinger. Kissinger é realmente, curiosamente, um republicano americano e que mais conhece a China dentro do domínio dos políticos europeus. E não posso esquecer o que ele disse recentemente no Bloomberg New Economic Forum, agora, princípio do mês de novembro, à volta do dia 15 ou 16 de novembro, em que ele foca e refere muito os perigos iminentes para a paz mundial, a continuação de uma política de desafio permanente entre Estados Unidos e a China. Há quem diga que a China, digamos, se virou muito para dentro de si própria no último programa do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Na realidade, ela foi empurrada pelos Estados Unidos para esse autodesenvolvimento tal que a torne cada vez mais independente. Há quem pense que isso possa, de certa maneira, corresponder ao contrário da abertura, da grande abertura iniciada por Deng Xiaoping e que tem sido continuada até hoje, e que a nova Rota da Seda não é mais do que a expressão dessa mesma abertura. Mas eu devo dizer que ela foi empurrada para isso pelas políticas agressivas dos últimos tempos dos Estados Unidos. A minha esperança e a esperança do Kissinger era que a nova administração do Biden possa realmente novamente apostar no multiculturalismo, no multilateralismo universal e, portanto, pôr em conjunto todo o desenvolvimento tecnológico e económico, de modo que possa, em vez de proporcionar uma tensão que pode levar perfeitamente a uma terceira guerra mundial, que faça exatamente o contrário, que possa multiplicar-se a economia baseada na nova tecnologia e que possa contribuir, na realidade, para a paz mundial. A paz mundial só é possível através do desenvolvimento, especialmente dos países menos desenvolvidos. E aí a África tem um papel preponderante. Portanto, a política da China em África, no meu entender, desde as guerras coloniais, em que nós vimos que a União Soviética apostava nos amigos, nos movimentos que lhe eram vantajosos, os Estados Unidos apostavam nos movimentos que lhe eram vantajosos aos Estados Unidos,
A China, curiosamente, apostava em ambos. Basta pensarmos nos treinos que foram organizados para alguns destes movimentos no próprio território de Macau. Portanto, transcendia de longe os pró-sovietismo e o pró-americanismo de um ou de outro movimento e apostava nos movimentos que, no fundo, iriam finalizar com a independência de cada um daqueles territórios. De modo que eu julgo que a política africana, atualmente, da China, é uma política que nos é, a nós próprios, também favoráveis, como dois grandes atores da globalização no mundo, e a globalização nunca se pode nem deve pensar excluindo precisamente os países menos desenvolvidos, e eles encontram-se fundamentalmente em África.